sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje no InnoTalks connosco está Luís Cerdeira, o CEO da Quinta do Soalheiro. Olá Luís, bem-vindo antes de mais e obrigado por ter aceito o meu convite para falarmos um pouquinho. Olá João, vamos lá inovar. Exatamente, é esse mesmo o propósito da conversa, mas antes de lá irmos, eu começo por lhe pedir, no fundo aqui uma contextualização daquilo que é a Quinta do Soalheiro, uma vez que é a primeira marca de Alvarinho de Melgaço, não é? Portanto, contextualize-nos aqui um pouquinho daquilo que tem vindo a ser a história da Quinta do Soalheiro. E depois mais à frente vamos também ver aqui um pouco em maior detalhe aquilo que são os vossos produtos, o vinho verde, em concreto a casta do Alvarinho, mas primeiro perceber aqui um pouco do contexto da empresa. O Soalheiro faz este ano 40 anos, é uma empresa que começou por ser uma empresa de uma só família, a família do meu pai, a minha mãe, dos meus avós e agora a minha família, a família da minha irmã, e que no fundo sempre esteve ligada à casta do Alvarinho e fomos pioneiros quando o meu pai começou a primeira vinha contínua, porque a vinha só existia em Bordadura em 1974 e depois criou a marca em 82 e daí os 40 anos, 82, 20, 22. Realmente foi essa a primeira inovação e foi transformar uma agricultura que era de subsistência numa agricultura que hoje em dia é das mais rentáveis do país. Certo. Para quem não está tão familiarizado com as diferenças dos tipos de vinhos que existem, não é? Tipo, até porque, mesmo a nível, obviamente, a Soalheiro, já lá vamos, é também uma marca internacional e exporta uma boa parte da sua produção, mas a nível nacional nota-se até, em função um pouco de regiões, eu costumo dizer que de Coimbra para baixo já não existe vinho verde, não é? Tipicamente, não é? Na maior parte dos portanto, sabendo que aqui estamos a falar de uma casta específica, de uma região específica, quero contextualizar um pouquinho para quem conhece menos bem esta especificidade. O mundo dos vinhos é muito fácil de perceber. Nós estamos divididos no velho continente, na Europa, por regiões demarcadas, ou seja, o conceito de região demarcada é uma área geográfica que deu origem atualmente ao conceito que ouvem falar, que é a denominação de origem. Denominação significa nome, origem significa ponto geográfico e, na verdade, nós estamos inseridos dentro da denominação de origem vinho verde, que é uma das maiores em termos de área, vai desde Melgaço, onde estamos localizados, onde está localizado o Soalheiro, até um pouco a sul da zona de Val de Cambra, e faz fronteira com o Douro em Amarante. Portanto, é uma região que tem a sua delimitação geográfica bastante alargada e que está ligada à produção de vinhos brancos, tintos e rosados, mas cujos mais famosos são os vinhos brancos, precisamente porque é uma região de influência atlântica, que tem alguma acidez, daí esses vinhos serem muito apreciados com mariscos, por exemplo, com peixe, e na verdade criou essa identidade e esse é o ponto base, não é? Essa identidade base que agora existe também uma outra identidade dentro dessa identidade, que são pequenas regiões, como é o caso da região de Monção e Melgaço, associada à origem do Alvarinho, essa casta Alvarinho, e que se distinguiu por essa casta, como temos, por exemplo, o Loureiro, muito associado ao Vale do Lima, como temos, por exemplo, o Avesso associado ao Vale do Rio Douro, na zona de Baião. E isto faz com que realmente haja uma constante aprendizagem dos vinhos, e o mundo dos vinhos é delicioso por causa disto, porque por mais que a gente tente descobrir, há sempre um vinho novo para descobrir, há sempre uma região nova para descobrir. Por isso, imaginem, em Portugal temos mais de 40. Se quiserem divertir-se um bocadinho, vão à prateleira de uma garrafeira e vejam o quão fácil é perceber que há muitos vinhos diferentes. Certo. Sabendo que o Alvarinho é uma espécie é um segmento mais exclusivo, digamos assim, do vinho verde, não é? Por exclusivo quero dizer que é habitualmente, portanto, é a casta mais apreciada, os vinhos mais... É a uva branca do país
mais cara em termos médios, certo. daí ser bastante valorizada, e é, no fundo, o património de uma sub-região, Monção e Melgaço, que hoje em dia, no fundo, existe alvarinho em todo o mundo, mas a sua origem está ali. Só para terem um número assim redondinho, 75% de todo o alvarinho plantado em Portugal está em Monção e Melgaço, ou seja, em 2 concelhos, é muito significativo. Não temos nenhuma variedade que tenha, digamos, esta expressão de tanta concentração. Isto também faz encontrar especialização. Ao encontrar especialização, os chamados serem especialistas em qualquer coisa, também exige tradição, exige repetição, exige aquisição de conhecimento. Certo. E este conhecimento muitas vezes não é adquirido nos livros, é adquirido por tentativa e erro. Exatamente. E essa tentativa e erro faz com que, por exemplo, quando nós temos 40 anos de alvarinho, se calhar já erramos mais vezes do que quem tem 2 ou 3 anos. Certo. E eu ia-lhe perguntar isso mesmo. Há pouco estava a dizer que existe a casta alvarinho em vários locais, inclusive em outros países. Mas tem o mesmo comportamento, ou seja, eu creio que existe a ideia generalizada que o vinho verde só existe em Portugal e numa parte da Galiza, não é? E o próprio alvarinho também. Isso, desculpa-me corrigir, João. O vinho verde é uma denominação de origem, é uma marca. Okay. Essa marca é como se fosse Douro ou Bordeaux, uma marca que é só dos produtores do norte de Portugal. Certo. Okay? Não é um estilo de vinho. Okay. Embora a marca, como é muito forte, se confunde com um estilo de vinho, e daí a confusão de muitas vezes as pessoas pensarem que existe vinho verde noutros países. Não existe. É uma marca protegida para os produtores de uva desta região e que tem um caderno de encargos a produção de vinho verde. Okay. Quem não respeitar o caderno de encargos não pode produzir vinho verde. Ok. As castas que são feitas nesta região do vinho verde, não é? No fundo, é que podem existir noutras localidades. Isso mesmo. Por exemplo, o Arinto é uma casta a nível nacional muitas áreas mesmo, existem em todo o território nacional, e o Alvarinho começou, digamos, há pouco tempo a sua expansão para outros territórios. Desculpa, João, estar a ser muito técnico nisto, mas não, isto é, digamos, a ideia é essa. E isto digamos, é uma luta que não tem fim, porque certo. Como a marca é tão boa, ela diz o estilo de vinho. Certo. E isto não acontece com outras denominações de origem, onde nós temos a localização. Douro já sabemos que é o Vale de um Rio. Bordeaux já sabemos que é uma região geográfica, mas quando dizemos vinho verde, ela tem exatamente o mesmo significado, só que ela acresce a dizer que é um vinho jovem, fresco e frutado na sua essência, ok? Certo. Isso é trabalhado de forma conjunta, estratégica pela região, ou acaba por ser quer dizer, fruto do acaso, entre aspas, não é fruto do acaso, mas não há necessariamente uma estratégia por trás disso, para isso acontecer. Há uma estratégia. As estratégias têm sempre vários níveis. Nós temos três camadas de estratégia, diria. Até no nosso caso, 4. A primeira nacional é promover os vinhos portugueses, e promover os vinhos portugueses muitas vezes nem se fala de estilo de vinho, é vinhos portugueses, que têm variedade de castas. Depois temos o nível da região, vinho verde, onde se promove os populares, que são o vinho verde que tem um bocadinho de gás, mais acessível, mais popular, é isso mesmo, mais acessível até ao consumidor. E dentro deste vinho verde entramos mais 2 camadas. A camada das sub-regiões, onde nós normalmente já não temos esse gás e onde os preços são mais altos, e a camada do produtor, que é sempre muito importante, que é o trabalho de marca. Certo. Ou seja, marca Portugal, marca Vinho Verde, marca Monção e Melgaço, marca Soalheiro. Certo. E a ideia que se passa dos microclimas que existem em determinadas regiões e que favorece especificamente aquela casta naquele local específico, isso é verdade ou é um mito? Ou seja, no caso do Alvarinho, por exemplo, em concreto. É verdade, e não é só para o Alvarinho. Posso dar o exemplo da Touriga Nacional,
que é uma casta muito conhecida em Portugal Uhum. e que nós temos plantada nas nossas vinhas, em Melgaço, e cujo destino é vinho rosado, porque se nós o destinássemos para fazer vinho tinto tinha um aroma tão enjoativo, porque, enfim, não tem o número de horas de sol necessário como tem no Douro ou tem no Dão, para dar complexidade, que seria, digamos, algo não conseguido. Certo. O Alvarinho tem o mesmo pelo oposto. Como nós estamos num vale que tem dias quentes durante a maturação e noites frias, essas noites frias são por causa os dias quentes é porque temos uma serra que se chama Monte de Faro, que nos protege dos ventos atlânticos. Faz uma bacia, quem chegar à autoestrada a Valença, olhar para o lado direito, antes de pagar a portagem, vai ver o Monte de Faro, que faz o corte dos ventos atlânticos. Passa o Monte de Faro e durante a noite vamos ter noites frias, porquê? Porque as montanhas, como rodeiam o vale, fazem com que a temperatura à noite caia muito mais. Um exemplo prático, se estivéssemos no centro do Alentejo, a temperatura do dia e da noite tem pouca variação, certo. A noite é quente, certo? Se estivermos em Monção e Melgaço, as noites chegam a 16 graus, portanto, no verão, e podemos ter dias de 35. Certo. A amplitude térmica é muito grande. Isto faz o quê, na prática? Que o aroma do vinho branco se mantenha, não há tanta degradação dos aromas intensos e se mantém a acidez, a frescura gustativa, que numa zona quente é mais degradada e, portanto, os vinhos são menos ácidos. Certo, certo. Ou seja, não é um mito, de facto faz sentido não só para esta casta em específico, como para outras. E daí também a exclusividade, digamos assim, exclusividade, não diria, porque há pouco falava nos 75%, mas quase exclusividade da casta estar focada numa região tão pequena, não é? Pequena, portanto, basicamente em 2 concelhos, num local muito específico. Olhando à Quinta de Soalheiro especificamente, e agora que estão, eu diria, já numa fase de maturação também significativa, uma vez que fazem agora os 40 anos, apesar de estarem nesta fase de maturação, veem a inovação como algo estratégico, não é? Quer dizer, vocês têm uma série de políticas, são inclusive, creio eu, não sei se ainda ao dia de hoje se mantém a única empresa de vinhos em Portugal com um sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação implementada, a norma 4457, não é? Isto diz muito sobre a empresa e depois vamos falar daqui de uma série de projetos que vocês possam ter também nesta área, mas no fundo isto digamos que a matriz, esta certificação, porque isto tem uma série depois de exigências, digamos assim, de uma estrutura que existe internamente e que depois promove a inovação. Quando pensaram na implementação desta norma, no fundo, isto é mais um requisito, portanto, isto é no fundo uma burocracia, mas quando é que perceberam do ponto de vista de espírito da empresa que fazia sentido portanto, formalizar a inovação e o porquê, ou seja, é estratégico para vocês terem a inovação como um dos pilares mais importantes da empresa. E digo isto porque, de facto, é uma exceção que confirma a regra, não é? Um dos pontos que é muito importante perceber é que, normalmente, toda a inovação surge como resposta a um risco ou a um problema. E a inovação em si não é, e no caso, e porquê que, respondendo diretamente, porquê que nós sentimos a necessidade de implementar um caderno de encargos para gerir a inovação, é porque a inovação num produtor de vinho é sempre vista como um vinho novo. E a inovação num produtor de vinho não é um vinho novo. Um vinho novo pode não ser inovação, pode ser uma imitação. Certo. Okay. Certo? Então, a inovação e pela estrutura como está organizada a norma, e eu penso que ela vai agora ser reconhecida ou vai transitar para uma norma internacional, uma ISO,
é a forma de nós organizarmos o nosso método para inovar. E o que é inovação? Por exemplo, uma das definições que tem este caderno de encargos é que a inovação sem comunicação não existe. Ou seja, nós podemos ser muito inovadores, mas se essa inovação não for conhecida, não existe. É tão fácil como isso. Daí que esta norma veio trazer uma reflexão em todas as áreas da empresa. Nós fazemos inovação na área ambiental, a garrafa, por exemplo, mas fazemos inovação na área ambiental, fazemos inovação na área da comunicação, fazemos inovação na área da produção e do processo, fazemos inovação na diversificação, no caso das infusões, fazemos inovação na nossa organização interna como estrutura empresarial, e essa inovação é a mesma. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para a inovação como sendo algo que é fora da caixa, é extremamente difícil de atingir, mas sem inovação permanente a empresa não mantém a sua competitividade. E as outras normas, quando nós obrigatoriamente temos de ter a certificação alimentar, o HACCP, temos que ter hoje em dia a certificação ambiental, porque é uma responsabilidade, uma dos 4 pilares que temos que respeitar da nossa sustentabilidade e que faz todo sentido. Mas a norma, eu estou a falar de norma, mas nós não somos adeptos de burocracia. A Certo. norma não é mais que indicações, seguir indicações que depois têm que ser adaptadas para a empresa. E o seguir algumas orientações do ponto de vista de uma inovação vai nos ajudar a implementar tudo o resto. Certo. Não conseguimos ser... Há um conceito, e parece que estamos a ser um bocadinho chatos de falar dos conceitos, há um conceito de melhoria contínua que existe em toda a certificação. Esse conceito de melhoria contínua sem inovação é uma chatice. Porque, Certo. na verdade, nós temos ciclos nas empresas e esses ciclos de melhoria, se tiverem inovação, eles são muito evidentes. Eles são muito evidentes mesmo. Certo. E uma das questões que eu tinha para lhe colocar também já acabou por tocar no assunto, que era perceber exatamente se a inovação tinha surgido, portanto, o verem a inovação como estratégia da empresa, ou como parte importante da estratégia da empresa, se tinha que ver com algum risco, alguma dificuldade de curto prazo que tenham identificado e que, no fundo, para corrigir ou para ir atrás do problema, tinham pensado na inovação como algo que pudesse contornar esse problema de curto prazo e depois, digamos que ficou, ou se tem uma lógica mais de longo prazo de perceber que faz sentido para vocês, porque no fundo é o que garante o crescimento das empresas a médio e longo prazo, não é? É ter uma estrutura de inovação. A resposta nunca, a resposta a isso é evidente, é de muito longo prazo. Certo. E há determinadas, podemos falar de exemplos concretos que têm a ver, por exemplo, que têm a ver com este contexto que estamos a viver agora da subida dos custos das matérias-primas, por exemplo, e que nós, fruto de um projeto de inovação que implementamos antes de existirem estes problemas, nos deram flexibilidade para nos adaptar ao problema. Ou seja, enquanto que se calhar outros produtores não sabiam como resolver problemas de fornecimento de garrafas, etc., nós, fruto do conhecimento que adquirimos com a inovação a mudar para uma garrafa mais leve e mais sustentável, também. Certo? Certo? São questões que surgem e que fazem com que a empresa também mantenha a sua competitividade económica. Certo. Ou seja, a inovação existe para o mesmo objetivo que existe a empresa, que é criar valor. Criar valor através da melhoria do processo de compra, ou do produto, ou do processo, ou criar valor através de produtos ou de vinhos, no nosso caso, infusões, que, pela exclusividade que têm sempre um preço mais alto.
Ou seja, nós, a única forma que conseguimos de subir preços médios é estar constantemente a inovar. Hoje em dia, faz-me lembrar aquelas as publicidades de detergentes que é para dizer sempre novo, 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 novo. Na verdade, nós não somos um detergente, não podemos estar a dizer isso, mas se calhar temos, fala-se de vinhos naturais, nós já lá estamos, fala-se de vinhos biológicos, já lá estamos, certo? Certo. E quando se fala de contexto de vinhos pouco interventivos, já lá estamos para aí há 5 anos. Certo. Ou seja, nós apanhamos o ciclo da inovação, dessas inovações, antes do pico. Uhum. E isto é muito importante. Faz-nos refletir também sobre outras inovações que não queremos estar na crista da onda, mas que acompanhamos. Por exemplo, nós não queremos estar no vinho com lata. E isto é algo que também a análise do ponto de vista do valor, do porquê que inovamos, de onde é que está o valor, também nos ajuda a refletir para a maior sustentabilidade da empresa, que é económico. Certo. Vocês têm um vinho em lata, é? Não queremos ter. Certo. Porque essa é uma temática interessante. Já há alguns anos, e quando digo já há alguns anos, já terá sido há uns 6, 7 anos, cheguei a reunir com uma empresa portuguesa, uma startup, portanto, uma empresa de base tecnológica que nasceu, inclusive, era uma spin-off de uma universidade, que estava a desenvolver uma embalagem para os vinhos verdes, especificamente para os vinhos verdes, como são mais gasificados, uma embalagem, no fundo, qual era a ideia? A ideia era tornar acessível beber vinhos verdes, por exemplo, em contexto de festivais e coisas do género. Portanto, doses individuais, já não sei exatamente se era 30 centilitros. Bem, no fundo, fazer ali uma espécie de uma concorrência, era uma alternativa, não é uma concorrência necessariamente, mas uma alternativa à cerveja, por exemplo. E existia, portanto, naquele caso, não era uma lata, era uma garrafa em plástico e a dificuldade era exatamente essa dos produtores de vinhos que os procuraram e onde eles testaram essa solução. Havia uma grande dificuldade porque o vinho perdia características em quase todas as soluções, não é? Portanto, nem sei sinceramente se existe vinho verde em lata. E existe vinho em lata e existe neste momento a possibilidade de vinho verde em lata. Vinho verde não é diferente dos outros vinhos. Certo. É diferente no perfil gustativo, mas em termos técnicos é um vinho semelhante aos outros, só que tem um bocadinho mais de gás. Mas a questão é aqui, é nós analisarmos em termos de inovação o contexto, analisar todo o contexto, e isto é algo que é muito importante numa empresa, é a análise do contexto, e perceber se o que está a existir de novos, por exemplo, novas embalagens, se se pode ser inovador para nós ou não. Certo. Porque às vezes o ser uma embalagem nova não significa que seja inovador para a empresa. Pode ser um retrocesso para a empresa. Certo. E que há situações em que nós decidimos ser pioneiros e há situações que decidimos ser os últimos da fila. Certo. E aqui claramente esperamos para ver, certo? Uhum. E porque achamos que neste momento ainda não temos dados suficientes para inovar nesse sentido. Sim. Eu acho que estou a ser claro nessa perspectiva, porque a inovação não se olha só, ou não se pode olhar só na perspectiva do criar. Tem que ser também olhada na perspectiva do analisar e de perceber o contexto adequado a cada empresa. Porque a verdade para o soalheiro pode ser a mentira para outra empresa. Certo. Porque cada um de nós tem que ter, muitas vezes, o que é que acontece? Quando nós olhamos para o lado, temos sempre inspiração, inspiramos-nos sempre a alguma coisa. Só que muitas vezes estamos a inspirar em situações que não são adaptadas ao nosso contexto. E isso eu não considero inovar, sinceramente. Acho que para inovar nós temos que realmente criar valor, temos que fazer algo que faça sentido na estratégia de médio e longo prazo do negócio. Sim, porque, exato. No limite pode até
não vos interessar do ponto de vista da estratégia da empresa. Mas indo mais um bocadinho ao detalhe dessa questão, isto também para quem possa não estar tão familiarizado, e corrijam-me se eu estiver errado, porque aqui a questão é, vamos imaginar que vos interessa fazer um vinho em lata, por exemplo. Fazer um vinho, isto é, ter uma solução em lata. Aqui não estamos a falar simplesmente em mudar o processo de engarrafamento, não é? Em vez de ser em garrafa, ser em lata. Muitas vezes estamos a falar em retocar as próprias propriedades do vinho para que tenha um comportamento que não perca as suas características em lata. Isso é que é a inovação, entre aspas, que está por trás não é? Porque para quem nos ouve e que possa estar menos familiarizado, pode parecer, há uma inovação muito importante aí, que é a inovação da comunicação. Porque, e aqui é o que falha, muitas das dificuldades que nós temos, não é até colocar o vinho lá dentro. Isso até é o desafio mais conseguido. Porque hoje em dia, com o conhecimento que se tem das latas, as latas são usadas mundialmente em outro tipo de bebidas, cidras, por exemplo, e que têm comportamentos de pH, etc., de químicos semelhantes ao vinho. O maior problema disto é a inovação na comunicação, porque se nós até chegamos a uma lata, depois como é que vamos comunicar essa lata, faz parte da inovação, é onde eu quero chegar. E muitas vezes fica-se com a sensação que a inovação para quando se coloca o vinho lá dentro. Certo? Sim, sim. A inovação não é isso. A inovação, isso é um processo. É inovar num processo só. Certo. Mas a inovação só é completa quando se atinge o fim. E qual é o fim? É o valor. Certo. Claro, sim. Adicionar valor ao produto, não é? Sim. Adicionar valor ao produto. E muitas vezes, e há negócios em que isto é muito claro, em que a parte de inovação de comunicação é tanto ou mais importante que a inovação do produto e do processo. Certo. A verdade é que com isto se podem criar novos hábitos de consumo. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 vinhos que são engarrafados sem filtração, portanto, são sujeitos a depósito e podem ficar com alguma turvação. Mudamos um hábito de consumo. Certo. Para mudar esse hábito de consumo, temos que explicar ao consumidor que aquele vinho é assim e porquê. Sim. E como é que o vai até consumir. Ou seja, se nós não completarmos esta parte, se não olharmos para isto como quase uma visão panorâmica, que começa desde a origem geográfica até estar no copo em frente ao consumidor, na verdade a inovação fica coxa. Certo, okay? Sim, no limite o consumidor desinformado, nesse caso, vai achar que o vinho está estragado. Está passado, não é? Exatamente. Acontece. Ou seja, aí o desafio é passar essa informação, não é? É comunicar bem para todo o mercado, não é? O que não será uma tarefa fácil, porque vocês não comunicam diretamente com o vosso... Quer dizer, comunicam diretamente com o vosso consumidor. Mas não é fácil, não é? Comunicar com... Estás a tocar num ponto muito sensível. É que, na verdade, a consciência para quem se comunica e quais são os canais para comunicar com A, com B, com C, tem que existir, porque a forma de comunicar é diferente. Então, na verdade, nós comunicamos com os consumidores. Comunicamos de uma forma permanente, através das redes sociais, através dos líderes de opinião, através dos artigos que vão saindo sobre o soalheiro, em que é um trabalho muito permanente e o que se chama trabalho de formiguinha. E depois comunicamos com a nossa distribuição de uma forma muito mais direta, muito mais, diria, comercial até, sim, muito mais agressiva. E são comunicações completamente diferentes, todas elas para atingir o mesmo fim. Porque no limite, não é? Eu imagino que esse vinho seja um vinho, esse vinho que estava a falar em concreto, seja um produto específico, não é? Eventualmente até um segmento mais elevado, não é? Sempre. Uhum. É um produto que é um vinho natural? É um vinho com base em uvas biológicas, é um vinho
que é menos interventivo e que tem uma história no fundo, cada um deles tem uma história diferente. Um deles é o primeiro alvarinho elaborado sem adição de sulfitos. Certo. Isso que as pessoas veem nos rótulos, este não tem lá escrito. Portanto, aí já vamos ter que explicar que é um vinho que tem um bocadinho mais de amargos no início, é um vinho cujo sabor, se calhar, não convivemos com ele a miúdo e que vamos estranhar. É o tal estranhar que depois se entranha. O outro vinho é fermentado em ovos de cimento e ovos de inox, são recipientes em forma de ovo, que só pela forma já atrai a curiosidade e que permite que se vá visitar a adega e promover o enoturismo para ver esses ovos. Portanto, esta história, a história não deve ser encarada como muitas vezes nós encaramos, contar histórias, não é contar histórias inventadas, não. A história de um vinho, como a história de uma pessoa, é algo que faz parte da sua gênese, da sua vida. Sim,